Vamos abrir a Bíblia hoje no Salmo 67. Salmo 67, para a nossa reflexão. Graças a Jesus. Salmo 67 é um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. E nós vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra deu a sua colheita, que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Último verso, que Deus nos abençoe e temam a Ele todos os confins da terra. Amém. Graças a Deus. Versículo 6 diz assim: que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Fale comigo, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Muito bem. Quem aqui já sonhou? Claro que todo mundo já sonhou, né? Querendo ou não, nós sonhamos, querendo ou não, a gente sonha. A gente chama isso de, na psicanálise se chama isso de imaginações oníricas. Mas a gente sonha. Então, quem aqui já sonhou, por exemplo, caindo num precipício? Caindo num poço? Meu Deus, quando eu era criança era demais da conta. Adolescente, jovem, etc. Eu perdi as contas, tantas vezes que eu sonhei com esse tipo de coisa. Agora, quem aqui já sonhou, por exemplo, com cobra? Ixi, tem gente que sonha com cobra e passa a semana inteira com a cabeça quente. Para amanhecer ontem, de sexta para sábado, eu tive um sonho. Já era madrugada, amanhecendo já. No meu terceiro sono, sei lá. Então eu sonhei que eu estava num riozinho bem estreito. E de repente uma cobra bem grande se apresentou, colocou a cabeça para fora assim, uma parte do corpo assim. E quando eu vi, eu falei, essa eu dou conta. E eu fui e peguei. E quando eu peguei, estou tentando segurar, essa outra veio e me pegou. Saiu, me pegou. Que coisa terrível. Você sabe o que eu fiz quando a segunda cobra me pegou? Não. Acordei. Acordei. E estava tudo bem. Ufa, glória a Jesus. Não é assim quando a gente sonha com essas coisas? E aí você pode me perguntar, mas pastor, mas e daí? E daí? Nós estamos vivendo um contexto de crise. Muita crise. Eu lembro que quando eu fui dormir, eu estava preparando esse sermão, que eu vou compartilhar com vocês, esse texto, estava mergulhado na ideia desse texto. E Deus sempre tem uma realidade superior àquela da sua realidade imaginária, do seu mundo, eu diria mundinho. Deus sempre tem algo que está acima disso. Muito acima do que o caos que te envolve e do qual muitas vezes você diz, eu não vou conseguir me desvencilhar. Deus tem outra realidade. Gosto muito das palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, quando ele disse que nós estamos assentados nas regiões celestiais, olha, fora da terra, nas regiões celestiais, abençoados com toda sorte de bênçãos. A despeito da crise,
a despeito do imaginário complicado, a gente vive essa tensão, é verdade, mas nós precisamos crer que Deus tem algo superior. Então, a profecia de hoje para mim, para você, a palavra de Deus para mim, para você hoje é: acorda para a realidade que Deus tem para você. Fala para o seu irmão, acorde para a realidade que Deus tem para você. Ela pode ser muito melhor do que aquela que você está vendo agora, e que você a vê como um pesadelo, porque para mim esse sonho foi um pesadelo. Já imaginou um negócio desse? Eu estou num rio estreito, aparece uma cobra gigante, eu falo, né, com essa eu dou conta, vou lá e tento segurá-la, estou segurando, a outra vem, eu estou com a mão segura na outra, e daí não tenho o que fazer. Mas nessa hora eu acordei, aleluia, graças a Deus. O texto da Bíblia que nós lemos é um texto maravilhoso. Eu já preguei sobre isso aqui, inclusive eu preguei aqui uma série de sermões, aliás, preguei no mesmo salmo, no ano passado, na série, vocês devem lembrar, Vida Cristã Ativa, no 19º sermão eu preguei e falei sobre os 4 propósitos pétreos de Deus, mais importantes de Deus, aqui no Salmo 67. Esse salmo fala sobre um Deus que quer ser conhecido. O propósito de Deus é ser conhecido, por isso que Ele se manifesta, por isso que Ele se revela a nós. Outra coisa aqui está revelada nesse salmo é que o nosso Deus é um Deus que quer ser louvado. É um outro propósito pétreo, assim, mais importante acerca da grandeza de Deus. Outro propósito de Deus que está revelado nesse salmo é que Deus quer ser desfrutado. Nós não estamos falando aqui das bênçãos para essas famílias, para essas crianças maravilhosas. Deus quer ser desfrutado. Isso está no Salmo 67. Outra coisa que eu falei no ano passado sobre esse salmo foi que, além de conhecido, louvado, desfrutado, Deus também quer ser temido. Está aqui nesse salmo. Agora, sobretudo, esse salmo fala sobre o temor a Deus, a dependência de Deus, a grandeza de Deus. Você pode perceber que o Salmo 67 começa assim, ó: que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Está citando o livro de Números. Então, é algo tremendo esse salmo, é um salmo que reúne muitas coisas boas, relacionadas ao poder soberano de Deus, ao governo soberano de Deus, e à intenção de Deus de nos abençoar, de nos governar, de fazer com que nós sejamos ricamente prosperados por sua graça. Então, e pensando, meus irmãos, no fato de que a vida nem sempre é feita de flores, de facilidades, né? Esse salmo, então, nos apresenta várias promessas de Deus, coisas maravilhosas da parte de Deus, e ele é, na verdade, uma profecia. Não sei se você percebe que o salmista, ele declara, como se ele estivesse dizendo: Senhor, não é o que ele está vivendo, parece que ele está num caos. Olha que interessante, ele não vem aqui para dizer outra coisa que não é só que Deus nos abençoe. Ele não está dizendo que ele está abençoado, que ele está cheio de favores, que ele está tudo bem. Ele diz, mas que Deus me abençoe, para que seja conhecido na terra. E ele fala de um Deus que governa, de um Deus que domina, de um Deus que abençoa, de um Deus que faz a terra produzir seus frutos. É algo maravilhoso. Então eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema que você vê aí na sua lousa eletrônica, que é o valor do profético nas crises. Pois eu entendo que esse salmo é uma profecia. Porque é uma declaração do salmista, é uma palavra declaratória de quem Deus é. E quando nós reconhecemos quem Deus é, isso faz a diferença na nossa realidade. Quando eu declaro quem Deus é, quando eu profetizo quem Deus é no meu dia a dia, de forma organizada, de forma intencional, com fé, eu mudo a realidade. Eu posso sair do pesadelo, do sonho ruim que eu estou tendo, da realidade ruim que eu estou tendo, e passar a viver uma outra realidade. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa manhã. Nós vamos, em nome de Jesus, trabalhar o valor do profético nas crises. Eu vejo que a nossa geração é uma geração racionalista, humanista. Nós nunca vamos deixar de ser racionais, foi Deus que nos fez racionais. Só que nós precisamos viver o espiritual. Nós precisamos viver na dimensão espiritual, porque a dimensão espiritual é real. Você foi criado espírito.
E você precisa viver a dimensão espiritual. Então, qual é o valor do profético? Primeira coisa que nós vamos encontrar nesse salmo, está no versículo 1, é que o profético declara a bênção mesmo diante do caos. Fale comigo, o profético declara a bênção mesmo diante do caos. Isso é algo tremendo que está nesse salmo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Então a gente olha para essa situação difícil. Quantas vezes você sonhou com algo ruim, ou você viveu algo ruim, e você diz, Deus tem misericórdia, me livra, não sei o que é isso, eu não consigo conhecer o futuro, mas o Senhor, por favor, ou você está vivendo uma situação caótica, ou viveu uma situação caótica, e você clamou ao Senhor, você profetizou sobre o caos, e a glória de Deus se manifestou. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que a intenção do salmista é que nós devemos entender que a bênção deve ser declarada mesmo sem sinais visíveis. Você não está vendo nada que possa mudar a realidade. Você não está vendo. Racionalmente você não está vendo. Mas você tem a palavra de Deus no seu coração. Você tem as promessas de Deus na sua mente. Então você faz o que? Você declara a vida, declara a transformação por meio da palavra na sua realidade. Vamos para o profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, vamos lá. Vamos ler alguns versos ali nesse texto. Situação difícil. O povo de Deus está no exílio, dominado, escravizado pela ditadura de seus inimigos que invadiram a nação e os levaram cativos. E Deus levanta o profeta. A mão do Senhor estava sobre mim, diz o profeta Ezequiel. E pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale de ossos secos. Não parece um sonho? Eu acho que esse sonho aqui é pior do que a cobra que eu tive no Rio Estreito. Olha lá, ele me levou de um lado a outro. Que coisa incrível, irmãos. Entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, diz o profeta, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não é isso que o salmista está fazendo aqui no Salmo 67, quando ele diz assim, ó, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Não interessa o que eu estou vendo, não interessa o que eu estou olhando e que eu estou percebendo com os meus sentidos. O que interessa aqui é que eu preciso entender o valor do profético. Eu preciso declarar a bênção de Deus diante do caos. Experimente fazer isso. Quais situações tempestuosas e dificultosas você está vivendo? Qual é a sua realidade? Que você diz, talvez essa realidade que você está vivendo faz muito tempo. Não é de agora. Você já se acostumou a ela, já se acomodou a tudo isso. Deixa eu falar para você então nessa manhã. O salmista se apropria da promessa. Porque ele deixa de olhar para a realidade, ou ele olha com a realidade com um olhar profético. E nesse caso aqui, o salmista, ele olha para a promessa de Deus em Números, capítulo 6, versículo 24. Já a gente vai lá. Mas deixa eu me falar do profeta Ezequiel. O Ezequiel está vendo um vale de ossos sequíssimos. E ele começa a profetizar. E eu não tenho muito tempo para falar sobre esse texto, mas eu quero dizer para você que esse vale gigante de ossos secos se tornou um grande exército. Cada osso juntou a seu osso, os nervos vieram, a carne veio, a vida veio e se levantou um grande exército. Que claro, está dizendo a respeito da nação israelita. A nação foi restabelecida, restaurada, renasceu das cinzas, ou renasceu nesse caso dos ossos. Mas como que esses ossos passaram a ter vida? Como que cada osso juntou ao seu osso?
cada nervo voltou, a carne voltou, a pele voltou, a vida voltou e se tornou um grande... Como que aconteceu isso? Como que aconteceu isso, Ronaldo? Profetizando. Deus disse, profetiza. Primeiro o profeta disse, Senhor, tu sabes se vai viver ou não vai viver, eu não sei. O Senhor disse, profetiza. Profetiza. Então, a palavra de Deus para nós essa manhã é essa. Nós devemos profetizar sobre o caos. Nós devemos colocar vida. Então, é maravilhoso. Então, é hora de abrir a boca, profetizar, mesmo sem estar vendo nada de bom, mesmo sem estar vendo o que você gostaria de ver. A questão aqui não é o que você está vendo, aqui a questão é a fé no que pode se tornar. Amém? Fé é isso. A fé é você perceber que algo que ainda não existe, já existe no seu mundo espiritual. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Em qualquer das áreas da sua vida. Na família, nos negócios, no ministério, enfim, nós precisamos ver isso. Agora vamos para a promessa aqui que o salmista lê. Ele lê a promessa de Números, capítulo 6, versículo 24. Olha só, o que o salmista no Salmo 67 está dizendo é exatamente essa palavra. O Senhor o abençoe e o guarde. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. Você percebeu que o salmista está repetindo o texto de Números, capítulo 6, que era um texto da lei do Senhor, uma promessa de Deus para o povo de Israel? Então ele está lendo o texto. Ele está declarando o texto, está profetizando o texto. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. Aleluia. Fale comigo, que Deus me conceda graça. Graça é favor que eu não mereço. É misericórdia, é intervenção divina onde eu não mereço. Deus quer fazer isso conosco, Ele vai fazer isso à medida que nós profetizarmos bênção. Então, profetize bênção sobre a sua casa. Chegou a hora de você guardar um tempo, separar um tempo na sua agenda. De manhã. Levantar meia hora antes. E fazer isso. Ou a tua vida está tudo bem. Ou a sua vida está uma maravilha. Você não precisa disso. Claro que não. Nós precisamos disso. Faz isso, irmão. A Bíblia está nos ensinando a que façamos isso. Olha aqui. Se o salmista fez, se está aqui na Escritura Sagrada, é para que nós também façamos. Chegou a hora de nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus nesse sentido. Entender o valor do profético na hora das crises da vida, na hora dos problemas, na hora das lutas. Para que você possa gerar uma vida diferente daquela que é a sua realidade hoje. Ou você quer permanecer nesse pesadelo? Ou você quer continuar nesse rio estreito, sendo atacado? Assombrado? Muita gente vive uma vida assombrada. Só tem problema. É um problema atrás do outro. Você já até acostumou. E você até faz piada disso. O brasileiro faz piada de tudo. Então é hora de você colocar a sua vida no altar de Deus e começar a profetizar nesse sentido. Louvado seja Deus. Segunda coisa que a gente precisa aprender sobre o valor do profético nas crises, com base no Salmo 67, é que o profético, ele conecta o individual ao propósito global de Deus. Então fale comigo, o profético me conecta ao propósito global de Deus. Somos indivíduos, na verdade, mas nós estamos conectados a um todo. Nós não estamos morando sozinhos no mundo. A gente não pode ignorar o que está acontecendo no mundo. Não tem como ignorar. Não há como ignorar essas coisas. Então, a bênção de Deus sempre tem objetivo missionário, missional. Quando Deus abençoa uma pessoa, uma família, uma igreja, uma cidade, Ele quer que aquela bênção que aquela pessoa está vivendo, aquela comunidade, aquela família, aquele casal, que essa bênção se estenda para outras pessoas. Não é uma coisa maravilhosa quando você mora numa terra rica, você também aproveita das benesses daquela terra rica. Que tal você se mudar para um país mais pobre do mundo? Ser a pessoa mais abençoada do mundo e para abençoar outras pessoas. O problema é que nós vivemos uma guerra ideológica hoje em dia, terrível. Nós precisamos entender que Deus
quer nos conectar com o global, porque o propósito de Deus é global, e você faz parte desse propósito de Deus. Ele quer abençoar você. As crises, elas nos forçam a olhar para dentro e querer que as coisas mudem, né? Mas quando você recebe a bênção de Deus, você tem como propósito, através dessa bênção, abençoar outras pessoas. Quem quer ser abençoado para abençoar? Não tem como ser abençoado sozinho, não tem como. Não tem como. Quando você receber algo de Deus, aquilo logo vai abençoar outras pessoas. Muita gente não entende isso. Mas as riquezas abençoam. Quando um país é rico, a população é abençoada. Amém? Que coisa tremenda, não? Eu recentemente cheguei dos Estados Unidos, minha filha mora lá, e eu estive lá no 4 de julho, que é o dia da independência dos americanos. E quando eles se reuniram para se libertar da Inglaterra, eu já até falei isso aqui, eles fizeram uma carta de intenções, uma carta profética. E eles escreveram na carta tudo aquilo que eles queriam, e declararam aquilo, e lutaram por aquilo, guerrearam por aquilo. E a nação foi livre da Grã-Bretanha. E o país é o que é hoje, mas é o que é hoje por causa daquilo que eles profetizaram. Uma das coisas que eles profetizaram na sua carta de independência, qual foi? Tudo que nós conseguimos conquistar, tudo que nós conseguimos colher, nós queremos que isso sirva para abençoar todo o nosso povo. Nós queremos ser merecedores, entre aspas, nós queremos receber a providência divina para que a gente possa abençoar a nossa terra, repartir com as pessoas. Por isso que existe essa cultura americana, das universidades serem sustentadas por grandes milionários, por pessoas que são abençoadas, vão lá e doam para as pessoas. Por exemplo, nós temos o filho do pastor Jaziel, que esteve com a gente aqui por 10 anos, pastoreou aqui. Eu fui agora lá no caso, inclusive, uma das razões porque fui lá, além de visitar minha filha e ver o nascimento do meu neto, foi para celebrar o casamento. Foi até o Gabriel que celebrou o casamento do Jonathan, que nasceu aqui, em Arapongas, e que hoje está na América, e casou-se com a Morgan, uma americana. Mas o Jonathan, quando foi para lá, filho de pastor, evidentemente que não tinha recurso, ele foi como jogador de futebol, jogava no Figueirense, e ele recebeu uma bolsa da universidade em Iowa, em Burlington, e aí ele começou a estudar, mas a bolsa não era suficiente, a bolsa do futebol não era suficiente. Então uma família americana se aproximou dele, uma família milionária de americanos se aproximou dele, um casal crente, abençoado, cheio de Deus. Eu os conheci agora, quero trazê-los aqui, falei com eles, vou trazê-los aqui para ministrar os nossos corações, essa família, e se aproximaram do Jonathan e disse: nós vamos te ajudar. Levou o Jonathan para morar com eles, uma mansão maravilhosa, são donos de trabalham com petróleo, uma grande empresa de petróleo, tem bancos, são banqueiros. E essa família ajudou a sustentar, estavam lá chorando no casamento, desespero, assim, compulsivamente chorando, apaixonado pelo Jonathan. Porque eles foram abençoados, eles entendem que devem abençoar outras pessoas. É o que diz o salmista. Então, quando nós damos valor ao profético, nós profetizamos, Deus abençoa a nossa vida, e o profético, ele nos conecta. Quando eu recebo algo de Deus, quando eu realmente tenho algo de Deus, eu tenho dentro de mim um compromisso com o global, com o Deus global. Eu entendo que é Deus que me abençoou, é o Criador dos céus e da terra, e eu tenho necessidade de abençoar outras pessoas. Não é só para mim. Não posso morar numa ilha e fechar minha casa, levantar um muro de 30 metros de altura. Eu acho que isso é uma hipérbole, levantar um grande muro e esquecer quem está vivendo à minha volta. Não posso fazer isso. Então, quando você profetiza sobre a sua realidade, e essa realidade, e você tem certeza que ela vai mudar, e ela vai mudar, o que você está fazendo? Você está agindo como uma extensão divina, você é como se fosse, você é realmente alguém de Deus, você é um missionário, você é um profeta, você é um embaixador, e você faz isso em nome de Deus, você se abençoa, e você está debaixo de um governo de um Deus que é abençoador. Amém ou não? Que coisa maravilhosa. E essa família gostou tanto do Jonathan, só terminando a história, que eles quiseram adotar o Jonathan. Não, nós vamos adotar você. A família tem 3 filhos, nós vamos adotar e vamos colocar as nossas empresas na sua mão. Ele disse: não, ele não quis. Porque senão eu ia ter que deixar de ser filho do Jaziel e da Joyce. E ele está lá, já na sua segunda universidade,
vivendo e abençoado, já é praticamente advogado, já tem seu escritório em Kansas City. Então, é importante que nós vivamos essa realidade, mas nós precisamos entender que nós estamos conectados a algo global, a um Deus global. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos disso. Você não tem noção de como Deus quer te usar, quer te abençoar, mas você precisa ter essa ideia na sua mente de que Deus pode fazer algo de novo na sua vida, Ele vai mudar a sua vida, e a sua existência está atrelada ao propósito global de Deus, e você vai ser abençoado. Deixe Deus mudar a sua mentalidade. Terceira coisa que eu quero falar com você sobre isso, vamos lá, o valor profético do profético nas crises. O profético antecipa a colheita, onde só se vê seca, onde só se vê caos. Ele antecipa a colheita. Isso é algo também muito forte, muito interessante. Versículo 6, olha o que diz a palavra. Então a terra dará as suas colheitas. Fale comigo, a terra dará a colheita. Vamos melhorar isso? Aqui eu posso melhorar esse texto aqui, para facilitar. Fale comigo assim, a terra da minha vida vai frutificar. A terra da minha vida vai frutificar. A geografia da minha vivência vai frutificar. Você não está por acaso nessa geografia onde você mora. Você não está aí por acaso. O Senhor quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Tem um texto na Bíblia, né, dentre outros, né, além desse texto, porque eu acho fantástico isso aqui. O salmista chegar no versículo 6 e ele dizer assim, olha só que interessante, né? Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Está dizendo, ó, a terra, é como se ele tivesse o seguinte entendimento, a terra vai dar a colheita, é natural, é inerente, a terra vai dar a sua colheita. A terra, então, às vezes a gente fica esperando que alguém nos salve, mas nós precisamos entender que a terra onde Deus nos colocou, ela vai por si só dar uma grande colheita para nós. Tem um texto no Evangelho, talvez você nunca tenha olhado para ele nesse sentido, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. João 9, a cura de um cego. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ao passar, Jesus viu um cego, de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quem pecou? Por que esse cara é cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus, ou outros textos vão dizer a glória de Deus. Quem pecou? Por que esse homem é cego? O Senhor disse, não tem nada a ver com isso. É que ele está cego, mas a glória de Deus vai se manifestar nele. É a mesma coisa que o salmista está dizendo. A terra vai frutificar. Agora, para a terra frutificar, você precisa fazer o quê? Plantar nela. Você precisa cultivar essa terra. Você precisa profetizar nessa terra. Amém ou não? Quem sabe você está vivendo como esse cego? E o cego era cego de nascença. E olha o que acontece. Vamos lá. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Continua. Depois de dizer isso, cuspiu no chão. Olha que parece esquisito, não? Ele cuspiu na terra, não é? Fala comigo, terra. Misturou a terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Jesus pega a terra. Umedece a terra. E faz o que com a terra? É como se ele estivesse dizendo, essa terra está destinada a mudar a vida desse homem. Amém? Você precisa acreditar que Deus... E aí o que acontece? O que Jesus faz? Continua o texto. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Que coisa, não? Fale comigo assim, a terra da minha vivência
vai frutificar. Esse texto é incrível, porque ele nos ensina, irmãos, que a terra que está sob os meus pés é a terra abençoadora que eu preciso. O salmista diz que a terra produza os seus frutos. Você precisa acreditar que o Senhor vai te abençoar onde você está. Quem crê nisso? Comece a profetizar. A única coisa que o cego precisou fazer é acreditar nisso. Ele foi ali no tanque de Siloé, se lavou e voltou vendo. Que coisa espetacular. Então é tremendo a gente ver quando nós recebemos uma palavra de Jesus e aplicamos nela a obediência. Foi o que ele fez. A terra foi passada nos seus olhos, ele obedece a Jesus. É o que nós precisamos fazer. É o que o salmista está fazendo. Ele está repetindo o texto de Números. E ele está crendo que Deus vai mudar as coisas, que a terra vai dar seu fruto. Então, Arapongas, o Senhor vai te abençoar. Família, Silva, Pereira, enfim, Nascimento, seja lá qual for, o Senhor vai te abençoar. Você precisa acreditar nisso, em nome de Jesus. Eu vou repetir com você: a terra da minha vida, da sua vida, vai frutificar, porque Deus estabeleceu isso e vai frutificar. Agora, irmãos, o problema nosso é que nós somos menos religiosos do que deveríamos ser. Quantas vezes você lê um texto bíblico e profetiza ele na sua vida? Raramente as pessoas fazem, são muitas poucas pessoas. Eu aprendi com a Valnice Milhomens, uma mulher de oração, a orar a palavra. Orar a palavra, orar a palavra. Então, a partir de hoje, faz isso. Ou comece a fazer de novo isso. Comece a orar a palavra, orar a palavra, orar a palavra sobre a sua vida. Crê em coisas como essa que você está ouvindo aqui hoje, de acordo com as Escrituras. Ore e a glória de Deus vai se manifestar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Fica perguntando, mas por que isso, por que daquilo? Esse homem, quem pecou? O que está acontecendo? De quem é a culpa? Você está procurando de quem é a culpa? O Senhor está dizendo para você, é hora de você profetizar, porque eu quero mudar a sua história. Uma palavra de Deus já foi enviada. O que significa a palavra Siloé? O tanque de Siloé, o enviado. Então uma palavra de Deus já foi enviada para você. Deus já te deu uma palavra e você precisa profetizar ela à sua realidade, em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, quarto, o valor do profético nas crises. O profético estabelece temor e transformação global. Como assim, pastor? Versículo 7, vamos lá. Salmo 67, versículo 7. Que Deus nos abençoe, vírgula. Isso é, Deus vai nos abençoar, já estamos certos disso. Porque nós vamos profetizar sobre a realidade. E a nossa profecia, nós vamos falar a palavra para a terra onde a gente vive, falar a palavra para o problema que nós temos, e ele vai embora. E nós vamos ser abençoados, amém? Não, parte desse princípio. Vamos ser abençoados. É como eu falei dos americanos, eles acreditaram que Deus ia dar uma nação próspera. Deus deu uma nação próspera. E aí nós estamos nessa briga aí agora, né, Brasil e Estados Unidos, o pessoal está, às vezes até brincando com isso, vamos defender a soberania brasileira. Não é bem assim, não. Que soberania nós temos? Você sabia que o exército americano, só vamos falar de força aérea, a força aérea americana, sozinha, é maior do que todas as forças aéreas do mundo. O produto interno bruto americano é 27, 28 trilhões de dólares. Do Brasil é 1 trilhão e ponto 7. Como é que nós vamos brigar? Na hora de a gente reconhecer o nosso tamanho? Para que vamos servir? Nós somos soberanos. Cuba também disse que era soberana há 50 anos atrás. Está lá até hoje na pobreza. Não se constrói um prédio, uma casa. E estão embargados, porque poderiam estar sendo abençoados por outras nações, mas não estão, porque se apegaram àquela ideologia pobre do marxismo, horrorosa. Nós precisamos compreender as coisas.
É vontade de Deus nós termos um mundo melhor para viver. Quem crê nisso? Nós precisamos acreditar nisso. Então, o profético estabelece temor e transformação global. O salmista está dizendo o seguinte, que ele diz, olha, e que todos os confins da terra temam ao Senhor. Então, o fim de todas as coisas é o temor do Senhor sendo estabelecido globalmente. Se tem uma coisa que Deus faz questão, é que Ele quer ser temido na terra. E Ele vai ser temido por quem acredita nele e por quem não acredita nele. Ah, não, mas eu não quero, negócio de Deus, de Jesus. Tudo bem, você não pode não querer. Mas amanhã você vai ter que se dobrar, diz a palavra. Todo joelho, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, por bem ou por mal. Para a glória eterna ou para lago de fogo eterno. E aqui o salmista está dizendo que nós precisamos entender que o profético existe. Irmão, deixa eu falar para você, nenhuma palavra profética liberada nas Escrituras vai voltar vazia. Nenhuma. Olha o que diz a palavra. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Você sabia que a bênção de Deus, ela tem como propósito que todos temam a Deus? Você sabia que o poder, ele de fato leva as pessoas a estar sob governo? Nós precisamos entender isso. Toda crise é uma oportunidade para ativar o céu na terra. Fale comigo, toda crise é uma oportunidade para ativar o céu na terra. Isso é profético. Vamos ver se isso é verdade mesmo, pensando na nossa realidade agora, já que eu estou falando dessa briga aí do Brasil com os Estados Unidos. Vamos lá? 1 Timóteo 2. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ensina, o jovem pastor. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens. Então eu tenho responsabilidade de orar, profetizar, abençoar todos os homens. Agora ele diz, olha, orem, supliquem por todos os reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Você quer ter uma vida quieta, sossegada e abençoada? Profetiza, abra a tua boca e começa a orar por quem está em lugar de autoridade. Ah, mas aquela pessoa não acredita, é um ditador, é um bandido, é um sei lá o quê, um juiz iníquo. Ora, irmão, porque esse cara, ou esses caras, ou esses homens e mulheres, eles vão ter que se dobrar diante de Deus. A única chance, diz o salmista aqui, a única chance, diz o apóstolo Paulo aqui, de nós termos uma vida quieta e sossegada, é quando nós profetizamos sobre os poderes. Está escrito aqui, está claro aqui. O que Paulo está dizendo? Se você quer ter uma vida quieta e sossegada, profetiza sobre quem está em poder. Profetizar para que ele continue fazendo o que ele está fazendo de errado? Oprimindo as pessoas, subjugando as pessoas? Não, é para que o mundo mude. Então, o valor do profético está aí. Se nós queremos alguma mudança, o que nós temos que fazer? Orar, clamar, profetizar. Está escrito, é vontade de Deus que nós tenhamos um mundo melhor. É uma promessa que o mundo melhore, que a nossa geografia de vivência melhore. Mas isso só melhora quando nós, por meio da profecia proclamada, fazemos isso. Quando nós oramos sobre as situações. Então é hora da gente orar, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar pela nossa terra. Quem vai orar pelo Brasil aí? Quem vai orar por essa nação? Quem vai orar por esse povo que está em lugar de autoridade? A Bíblia diz que Deus levanta governos e Deus derruba governos. Deus levanta o rei, Deus derruba o rei. Eu não sei o que vai acontecer exatamente, mas eu sei que quando eu oro, quando eu declaro, o Senhor pode mudar as realidades. Que palavra você tem liberado sobre esse cenário? Porque o cenário não é bom.
Se nós continuarmos só reclamando, não vai resolver. E aproveitando, eu quero convidar você para ficar em pé, que nós vamos orar juntos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, declare o temor do Senhor sobre a sua terra, sobre os seus governos. Porque se esses governos temerem a Deus, as coisas mudam. Que um homem temente a Deus é aquele que, abençoado, ele tem coragem de colocar a mão no bolso e abençoar outras pessoas. O homem que não é temente, ele faz da sua riqueza motivo para oprimir os outros. Lembra do período da escravidão, que ainda existe até hoje? Pastor Edson Teixeira, conhecido nosso aqui, já veio muitas vezes aqui. De vez em quando eu vejo posts dele dizendo, comprei mais uma família. Não é, Tânia? Ele está indo em países muçulmanos lá, onde as pessoas ainda são escravas, vão lá e pega o dinheiro, leva o dinheiro aqui do Brasil e compra, tira a família da escravidão. Irmãos, tem muitos países cujas pessoas estão debaixo de escravidão literal. Literal. A única maneira da gente mudar isso é fazendo a nossa parte. Quando eu sou abençoado, eu abençoo outras pessoas, para que eu continue sendo abençoado. Eu pegar a palavra que aqui está escrita e começar a profetizar ela, porque está claro hoje o que nós vimos aqui. É a única coisa que eu posso fazer. Ou eu vou levantar uma bandeirinha. Eu sou soberano. Vai para onde com isso, irmão? Vai orar. Vai pôr. Porque Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a nossa nação. Não brinquemos com eu não sei se você percebeu o que o Senhor diz aqui para nós, é que a pergunta aqui, no fundo é, eu estou profetizando ou eu estou murmurando? Eu estou guerreando com as minhas forças ou estou guerreando com o poder profético da palavra de Deus? O que eu estou fazendo? Então é hora da gente fazer isso. Não é? Então, profetize sobre a sua crise. Então vem a pergunta para a gente orar junto. Sobre como que eu tenho que profetizar? Como é que eu profetizo sobre a minha crise? Primeira coisa, você vai profetizar bênção. Fale comigo, bênção. Senhor, eu quero a tua bênção. A tua palavra diz que eu posso ter a bênção. Pela graça o Senhor vai me abençoar. Como é que eu posso profetizar? Como é que eu posso ser profético na crise? Segunda coisa, eu faço o quê? Senhor, frutos, a terra vai dar seu fruto. O Senhor designou a terra para frutificar para mim. A terra brasileira é uma terra frutificadora. Nós moramos numa terra que mana leite e mel. Senhor, nossa terra é uma bênção, nossa terra é uma bênção, nossa terra é uma bênção. Deus vai começar a frutificar, porque a terra foi criada por Deus para frutificar. Quando Deus colocou Adão e a Eva no jardim do Éden, já tinha sido criado, Deus criou a terra e Deus disse, frutifique terra, frutifique. Foi brotando as coisas e as coisas aconteceram. É da natureza de Deus fazer com que a terra produza os seus frutos. Como é que eu posso ser profético na crise? Eu posso ser profético na crise quando eu profetizo salvação, libertação. Salvação e libertação. Libertação dos que estão oprimidos, por governos tiranos, por pessoas tiranas. Quantas pessoas sofrendo por decisões erradas de pessoas? Pais que são tiranos, mães, maridos, esposas. Quantas coisas a gente vê, quanto feminicídio e tanta coisa. Isso só pode mudar a partir do momento que eu profetizo. Que eu declaro a palavra, que eu oro a palavra, em nome de Jesus. Como é que eu posso fazer? Vivendo no temor do Senhor. Eu profetizo sobre a minha realidade, eu sou profético, eu entendo o valor do profético quando eu vivo sob o temor, sob o governo do Senhor. Amém? Coloque a sua mão no coração, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus. Profetize agora a bênção sobre a sua vida, ainda que seja silenciosamente, se você não quiser falar em alta voz. Fale para Deus, quais bênçãos você precisa? A palavra de Deus está dizendo que Ele quer nos abençoar. O Salmo começa, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Diga, Deus me abençoe. A semana está começando. Senhor, eu quero a tua bênção, eu preciso da tua bênção. Senhor, o Senhor está acima das crises, da tempestade. Eu quero acordar do pesadelo, do sonho. E glória a Deus, aleluia. Profetize bênção sobre a sua casa. O que você está precisando? Fale para Deus agora. É hora de você falar isso para o Senhor. Em nome de Jesus. Fale, Deus, eu sei que a terra onde eu estou pisando é uma terra frutificadora. Eu quero que ela frutifique em meu favor. Deus,
liberta, Senhor, me liberta quem está comigo, liberta a minha casa, minha igreja, minha família, minha terra, minha nação, que ela seja liberta de toda opressão do Satanás, caia por terra agora em nome de Jesus, governa sobre toda a terra, venha e governe, é o que o salmista está dizendo, faça isso, ore isso agora, diga, Senhor, eu quero andar no temor do Senhor, eu quero espalhar o temor do Senhor, porque a bênção de Deus na minha vida é uma bênção missionária, onde ela chega, ela começa a mudar e transformar as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e filhas que estão agora aqui, que nos veem, Senhor, e que nos ouvem, que a graça de Deus seja sobre eles, que esta palavra do salmista no Salmo 67, que ela possa ser transformadora, e que nós possamos receber as bênçãos de Deus, que a terra frutifique, que a glória de Deus se manifeste. Nós cremos, ó Pai, nós vamos continuar abrindo a nossa boca para profetizar sobre o caos, e declarar que ele vai ser restaurado, e nós vamos viver em terra que mana leite e mel, em nome do Senhor Jesus. Acredite, saia daqui profetizando sobre cada região de caos, cada área de caos na sua vida, na sua casa, na sua nação, na sua cidade, na sua igreja, na sua família, no seu casamento, em nome de Jesus. Faz assim. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe e tenha uma semana maravilhosa.